Vamos, com a graça do Senhor, encomendar mais uma vez esse tempo diante do Senhor, para que Ele nos conceda da sua graça para esse tempo. Amém, irmãos? Senhor, muito obrigado, Senhor. Nos encomendamos à tua graça, reconhecendo que sem ti nós nada podemos fazer e que toda a provisão nós temos no amado. Queremos nessa manhã, no meio das nossas limitações, lançar a mão da provisão que nós já temos no Senhor, para que o Senhor seja com o que fala, os que ouvem, e juntos possamos ser edificados, Senhor. Encomendamos esse ambiente em tuas mãos e nos encomendamos a ti mesmo, para que o Senhor mesmo produza a edificação que é necessária no meio do teu povo, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estava meditando por onde que eu começo a mensagem nessa manhã. Eu estava ali meditando, mas eu penso que um dos assuntos que nesses dias nós precisamos ter muito claro diante de nós é o assunto da nossa Constituição. Nós precisamos entender como nós somos constituídos, seres tripartidos, e que para o nosso espírito nós precisamos andar no espírito, precisamos exercitá-lo. Com respeito à nossa alma, nós precisamos, como disse o Senhor, negá-la, colocá-la na posição adequada de serva. E com respeito ao nosso corpo, nós precisamos apresentá-lo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E aí entra-se a questão de nós sempre mantê-lo saudável, mas não para o hedonismo, não para se autopromover ou promovê-lo, mas sim para ser um servo também naquilo que Deus quer nos utilizar enquanto nós estivermos aqui, até nós irmos estar com Ele. Nós precisamos da melhor maneira possível cuidar dele e apresentá-lo. Mas nesses dias nós precisamos nos voltar para o Senhor e entender a fisiologia do nosso espírito, como ele funciona. A Leno colocou muito bem algumas coisas aqui. E um vencedor é alguém que anda no espírito, alguém que exercita o seu espírito, exercita as faculdades do seu espírito. Isso não é um assunto de passividade. Às vezes muitos falam de graça, mas de uma maneira diferente, de uma maneira que não é muito adequada, não é adequada. Graça não nos aponta para passividade. Significa que nós somos pessoas, que nós somos fracas, somos limitadas, e nós recebemos graça para agir da maneira como o Espírito nos impulsiona a agir, não na passividade. Nós temos que tomar muito cuidado com esse assunto de uma graça barata. Como Luciano uma vez, eu quero só lembrar, Luciano uma vez falou, a salvação foi de graça. A salvação foi pela fé, por graça. A salvação do Espírito. Mas a salvação da alma requer de nós exercitar a fé para colocá-la à disposição do reino, na sua posição de submissão, de negar a si mesmo e ser serva e perceber a direção do Espírito no interior. Eu queria, e uma das coisas que tem me chamado a atenção nesses dias é como a palavra precisa ocupar um lugar central nas nossas vidas.
como diz a palavra, e habite em vós ricamente a palavra. Essa palavra precisa habitar em nós ricamente. Nós precisamos ter um compromisso com ela, que nós precisamos entender as funções do nosso espírito, para entendermos o quão é necessário que o nosso espírito seja exercitado por ser exposto à palavra, para que essas faculdades, esses sentidos espirituais, eles sejam exercitados à medida que se entra em contato com essa palavra. Ou seja, nós estamos falando de algo que é vital. Se nós queremos ser úteis ao Senhor, a palavra ela é imprescindível. Mas eu não estou falando de eu ler a palavra quando eu tiver tempo, quando eu puder, 1, 2, 3 vezes por semana. Nós estamos falando de algo vital, como uma criança que não pode ter a sua alimentação, a sua nutrição negligenciada em nenhum momento, porque se isso acontece, o seu desenvolvimento, o seu crescimento é totalmente comprometido. E esse relacionamento da palavra com as funções do nosso espírito, ou nós começamos a entender esse assunto de uma maneira clara, ou nós iremos continuar até que o Senhor venha como pessoas que são crianças e carentes de leite espiritual, e jamais acessarão, jamais poderão se alimentar com o alimento sólido, que é altamente necessário no serviço ao Senhor, na casa de Deus. Todos nós, como servos, precisamos se não já estamos fazendo isso, precisamos humildemente aos pés do Senhor nos humilhar, para que nós possamos fazer uma transição, de sair do que é rudimentar, de sair do que é inicial, do alimento que é apenas para criança, que é leite. Leite não mantém adulto. Leite tem o seu momento adequado no nosso momento de infância espiritual. Mas à medida que nós avançamos, não é o tempo que está passando ou que passou que nos torna as pessoas maduras. Às vezes nós nos confundimos com esse assunto. O tempo passou, eu estava aqui desde o começo, há 30 anos atrás, há 40 anos eu estava aqui, não sei quantos anos, 50 anos, 60. Sim, isso tem sua importância. O tempo passou, o Senhor mantém você de pé, você continua aí, nós estamos aqui perseverando, mas esse é um aspecto muito pequeno. O que Deus está buscando é maturidade. O que Deus está buscando são irmãos e irmãs que na sua simplicidade já podem se alimentar com alimento sólido. E isso é o que o Senhor tem buscado nesses dias. Aqueles que já estão aptos a fazer isso, ou que já estão na transição, ou que de alguma maneira foi despertado pelo Espírito Santo e tem clamado dia e noite: eu preciso me alimentar de alimento sólido. O tempo já passou para a minha vida, os anos se passaram, as décadas se passaram, e eu não consigo metabolizar, o meu organismo, ele não consegue digerir alimento sólido. E essa é uma deficiência muito séria. Como o Leno falou, se nós queremos ser pessoas vencedoras, essa transição, ela é requerida a todos nós aqui, sem exceção, independente do tempo. Sim, nós entendemos que tem novos convertidos, tem pessoas que estão aí se alimentando de leite, e precisa fazer isso, e precisa entender disso, que ainda não é apto, ainda não digere o alimento sólido. Isso é normal para aqueles que estão no seu tempo devido. Mas aqueles e aquelas cujo tempo já passou, já deveria estar já cuidando de outros, alimentando outros,
estão distraídos e só podem digerir leite espiritual. Isso é muito sério. Às vezes nós conhecemos muitas coisas, mas esse assunto dos sentidos interior do espírito nós precisamos entender. Isso é vital, irmãos. Às vezes os crentes se ocupam com muitas coisas e às vezes se distraem com muitas outras e perdem o foco daquilo que o Espírito está lhe chamando a atenção em assuntos específicos da sua vida. Como o Leno muito bem colocou, a armadura servia para Saul, ele servia muito bem no campo de batalha, se desenvolvia. Mas a mesma armadura dos meus irmãos não serve a mim. O Senhor está trabalhando em pessoas específicas, em candeeiros específicos, são batidas específicas que vai ser dada. São assuntos que o Senhor precisa ir trabalhando conosco, mas todos em geral não podemos perder de vista. Ou nós atentamos para esse assunto dos nossos sentidos espirituais estarem sendo exercitados, ou tudo aquilo que Deus tem planejado, tem desejado nos utilizar no meio do povo para edificação, não vai poder ser realizado. Com toda a boa vontade, com todo o desejo, sem exercício das faculdades espirituais, não haverá progresso na igreja. E o Senhor tem procurado nesses dias irmãos e irmãs dispostos a porem a atenção no Espírito. Às vezes nós estamos nos ocupando com assuntos periféricos do átrio, também assuntos do santo lugar, mas o nosso alvo, a nossa meta é servir ao Senhor lá dentro no Santo dos Santos. É termos as nossas faculdades espirituais exercitadas, para nós podermos discernir. Irmãos, eu queria ler com os irmãos 1 Pedro 2:2. Queria começar por aqui, para nós irmos trilhando pouco a pouco. Eu creio que alguns irmãos aqui já me ouviram falar sobre esse assunto. Tenha um pouco de paciência. Vamos pedir que o Senhor nos conceda a graça com respeito a esse assunto aqui, que é um assunto de vital importância. Às vezes nós estamos buscando um monte de assunto e no meio do povo de Deus hoje tem se distraído com tantas coisas, fazer isso, fazer aquilo outro, e você está preocupado com isso e aquilo, e você não entende nada das funcionalidades, das faculdades, dos sentidos interior do seu espírito, e que precisa de nutrição espiritual para que ele venha se desenvolver. Então 1 Pedro 2:2 diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por esse leite espiritual, vos seja dado crescimento para a salvação. Nós precisamos, aqueles que estão começando agora na carreira, e outros que têm caminhado há mais tempo, precisamos nesse momento dar uma parada e rever que tipo de relacionamento, que tipo de compromisso que nós temos com as Escrituras Sagradas, porque isso vai revelar o tipo de pessoa, o tipo de espiritualidade que nós iremos encontrar. Sem um compromisso com a palavra, um compromisso diário, desejado a ela ardentemente. Aqui nós falamos com respeito aos recém-nascidos, mas também estendido a todos nós. Precisamos desejar ardentemente essa palavra. Essa palavra, e quando nós estamos falando aqui desses assuntos, e que eu vou tocar aqui, fala-se de constituição, de nutrição, de alimentação. O interessante, quando eu comecei falando sobre o espírito, a alma e o corpo, veja na era em que vivemos,
o culto ao corpo, as academias estão lotadas. O povo está cuidando do corpo, alimentação. Não tem nada errado nisso. Mas enquanto nós cristãos perde o balanço, o equilíbrio, e nós começamos a entrar na mesma maratona, no mesmo caminho dos ímpios, do mundo em si, desse sistema, aí é que está os nossos problemas. Nós precisamos cuidar do corpo, sim. Mas da mesma maneira, e mais ainda, nós precisamos ver que nós precisamos frequentar essa academia, de ter essas faculdades exercitadas. Não é um assunto que é inato, já vai acontecer. Não. Aqui está se falando de exercício espiritual. Isso não é na passividade. Precisa haver uma resposta em graça a esse chamado, para ter essas faculdades exercitadas em todo o tempo, com a ajuda do Espírito Santo. E com respeito à alma, sim, nós temos a psicologia, nós também temos a psiquiatria. Aí agora, na presente geração em que vivemos, muita necessidade, um campo amplo, que tem a população mundial, e nós incluída nelas, muita gente sofrendo com angústias, com dificuldades na alma. E o povo está correndo para cuidar dessas coisas. Os consultórios estão se multiplicando, estão enchendo, está abarrotado de gente. O cuidado com a alma. Mas e a fila para aqueles que estão com a boca no pó dizendo: Senhor, me ajuda. Eu preciso ter os meus sentidos espirituais exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Você vê que eu estou falando esse versículo o tempo todo, é a ênfase. Eu penso que é o assunto que nós iremos tratar nessa manhã, que é Hebreus 5,14, mas vamos ler aqui uns outros textos. Então veja, irmãos, uma radiografia da nossa presente situação. Academia cheia, consultórios cheios, e aí o povo só no átrio. Às vezes nós, como povo de Deus, só no átrio, ocupado com as coisas exteriores. E o assunto das nossas faculdades espirituais, nós já entendemos que nós temos essas faculdades, e que elas também são faculdades que falam de nutrição, de alimentação, de constituição, como diz aquele verso, João 6,57, eu vou citar aqui: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se alimenta onde? Qual é o órgão que nós nos alimentamos do Senhor? O Espírito. É no Espírito que nós somos alimentados pelo Senhor. É no Espírito que nós podemos vê-lo, senti-lo, provar, ouvi-lo, tocar nele, só pelo Espírito. E às vezes nós estamos cuidando do corpo, um cuidado, nós estamos cuidando da alma também, mas o cuidado central com a alma é mantê-la serva do Espírito Santo no nosso espírito. Ela tem que se manter no lugar adequado. Por isso que negue-se a si mesmo. Por que tem que negar-se? Porque tem que se colocar no lugar de serva, não de tomar a primazia na casa, não tomar o lugar do Espírito. E por conta disso, algumas doenças começam a se instalar, por conta de que o Espírito não está nos governando. A alma está ficando doente, porque ela está solta, fazendo o que ela quer e os seus desejos. Os consultórios enchem-se. O mundo está cheio, as populações estão indo para os consultórios.
E nós? Nós só cuidamos da alma? Nós só cuidamos do corpo? Será que nós não precisamos nesses dias curvar-se aos pés do Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia? Os anos estão se passando e eu não tenho atentado para a fisiologia do meu espírito. Você vai para a academia, você leva a sua água, e alguns tomam shake e não sei o que, e se movimenta e toma água, hidrata o corpo e tal. Como o espírito é diferente, ele precisa se alimentar. Ele tem um alimento que ele precisa. Mas às vezes eu estou cuidando mais do homem exterior. Eu estou cuidando das minhas emoções. Com isso eu não estou dizendo que não se cuide, que não se faça o devido trato do que precisa das doenças da alma. Mas eu tenho desconfiança, não vou ser assim, bater o martelo. Eu tenho desconfiança que algumas das nossas enfermidades da alma é por conta de não estar pondo atenção no espírito, e essa alma está fazendo o que quer, desregrada, não está sendo negada, ela está crescendo e tomando a proporção que não lhe foi dada, assumindo direções que não deveria assumir, porque o ouvir o espírito, o estar atento, o antenar-se com as necessidades de nutrição do espírito tem sido negligenciada. E aí nós ficamos raquíticos no espírito. O homem exterior está bombado. Todo dia você está na academia. Eu não digo todos, talvez alguns não, outros sim, enfim. Mas de alguma forma cuida do corpo. Outros perdem o equilíbrio e começam a entrar no culto ao corpo. Às vezes era só uma necessidade, algo que o médico pediu, mas daqui a pouco a academia já virou uma rotina, já é um hábito. Não que não seja bom cuidar do corpo. Os irmãos entendam o que eu estou falando. Não estou condenando você ir para a sua academia e se manter em dias com aquilo que seu médico até prescreveu. Preciso também cuidar disso, junto com vocês. Mas isso não é o centro. Cuidar das emoções também não é o centro. Porque as emoções, elas precisam estar submissas ao seu Senhor, no Espírito. Então, entender esse assunto das faculdades e dos sentidos espirituais e da necessidade que o nosso espírito tem, da mesma forma que nós nos vemos, nosso corpo e a nossa alma precisa de tratamentos, de cuidados, e o espírito, e a nutrição do espírito, e o nosso homem interior ser fortalecido. Para quê? Para discernimento espiritual. Então, voltando, assim, João 6,57, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós precisamos ser constituídos do Senhor no nosso interior pela palavra. A palavra é central na nossa vida. Como diz o texto: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, não falsificado, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Porque muitos de nós estão espiritualmente raquíticos. Porque não se pode confiar cargas a nós. Porque nós desejamos muitas coisas e nós somos inaptos para determinado serviço e as coisas até que nós desejamos. Porque nós não entendemos ainda como se comporta o nosso espírito em relação à alimentação que nós necessitamos na palavra. Eu penso que se nós
tivéssemos um raio-x hoje, víssemos como está a condição do nosso espírito com respeito a essa nutrição, talvez nós não saíssemos desse salão aqui até que Deus tivesse misericórdia de nós e colocássemos a nossa boca no pó para mudar a nossa condição de raquitismo espiritual. Essa é a realidade dos dias em que vivemos. Cuidamos de muitas coisas, temos tempos para tudo. Leno estava ministrando lá no domingo passado, eu fiquei assim, uau. E é verdade, às vezes aqueles que gostam maratonam séries. Em uma semana pode sair 30 episódios, a pessoa maratona e assiste tudo. A alma está gigante, forte. Nas suas faculdades ela está bem nutrida. Não negaram a ela, ela está forte. Era para ser serva, agora ela domina sobre a casa. Mas quando fala em ler as escrituras, aí o negócio fica complicado. Vocês entenderem onde é que nós estamos vivendo, o que é que nós estamos, que o nosso compromisso fala que nós somos, compromisso que nós temos com a palavra. Nós queremos o Senhor, nós queremos crescer, nós queremos ser cheios do Espírito, mas o próprio Espírito colocou princípios e que nós estamos negligenciando, às vezes por não entender ou por negligência mesmo. Todo dia a gente toma café da manhã, um lanchinho às 10 horas, meio-dia almoço, de tarde outro lanchinho, de tarde ou no final da tarde janta, antes de dormir outro lanchinho. E tem gente que acorda de noite e ainda assalta a geladeira, mas tudo bem, porque o corpo está precisando se manter, ele não pode ter que estar o tempo todo, porque os seus olhos precisam ver bem, você precisa cheirar bem, você precisa estar com o paladar apurado, você precisa escutar bem, você precisa se movimentar. Então vai para a academia, se exercita, toma água, toma shake, e você se alimenta. Por quê? Porque você precisa estar em dias. Você não pode fazer as suas atividades com fome, senão você desmaia. Mas irmãos, e com respeito ao nosso espírito, cadê essa preocupação? Por que nós não a temos? Porque ainda não entendemos que da mesma forma que há necessidades para o nosso corpo, nosso corpo, esse homem exterior, o homem interior, muito mais ainda tem fome e tem sede de Deus, precisa se alimentar. Mas como que eu vou me alimentar? Somente vindo nas reuniões no final de semana? Somente durante a semana? A nossa vida começa a se circunscrever somente ao reunir. E a nossa vida em secreto, naquele momento lá, onde tem essa alimentação adequada. Mas não só isso, essa alimentação também é servida enquanto você trabalha. Em todo lugar que você volta-se para o Espírito, o Espírito começa a se nutrir do Senhor. O nosso Espírito começa a receber os nutrientes que lhes são necessários para tudo aquilo que nós precisamos nos movimentar para o serviço, seja lá para o que for. Então eu penso que nesses dias nós precisamos desesperadamente nos voltar para o Senhor, aos pés dele, para pedir graça e com muito interesse de que esse assunto seja de fato restaurado na nossa vida, uma nutrição adequada para o nosso espírito estar fortalecido. Por que Paulo fala que ele seja fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior? Há uma necessidade de irmãos e irmãs com um espírito robusto para responder às necessidades, às responsabilidades que nós temos em todo o tempo. Como diz em Salmos 119 e 130, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Nós precisamos de entendimento, mas esse entendimento só vem a nós pela revelação das tuas palavras, pelo esclarecimento dessa palavra, que então nós teremos um entendimento divino sobre todas as coisas.
Às vezes nós estamos batalhando em assuntos que nós apenas estamos militando por conta do que nós entendemos, do que nós herdamos do nosso pai, da nossa cultura, do nosso pano de fundo, das coisas que nós carregamos na vida. Nós queremos julgar os assuntos espirituais, porque nós não temos o entendimento que deveríamos ter, porque nós somos rasos de conhecimento da palavra. Nós somos rasos de alimentação adequada da palavra. Essa alma precisa dar uma maratonada nas escrituras. Precisa separar tempo. Precisa criar limo nas pedras. Então, quando nós falamos sobre esse assunto das escrituras e a vitalidade desse assunto com respeito à nutrição do nosso espírito, nós estamos falando de constituição, daquilo que nós estamos sendo constituídos dia após dia. Qual é a prioridade? De novo eu vou falar, cuidado. Não estou dizendo para você deixar sua academia, mas a gente pode continuar tranquilamente, saudavelmente, indo à academia, tendo a sua academia em casa, cuidando do corpo, para apresentá-lo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Cuide sim do seu corpo, ele é necessário para o serviço. Só até aí, ponto final nesse assunto. O hedonismo, o culto ao corpo, joga fora. A alma já está querendo entrar já para tirar um proveito do assunto. Aí você fica todo e tal. Enfim, cada um conhece a si mesmo. O que era no início apenas uma orientação médica, já o negócio já virou para outras coisas. A alma tomou conta do assunto porque não houve encabeçamento do espírito. Porque nós precisamos. Não tem nenhum problema para a academia cuidar do corpo, não, mas precisa ser encabeçado pelo Espírito. Precisamos também cuidar da nossa alma, das nossas emoções, mas não esqueçamos do lugar da palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Veja que o lugar da palavra é inegociável. O Senhor não negocia conosco, porque é vital, é de suma importância. Essa alma está atrelada às escrituras, chovendo, fazendo sol, seja lá como for. Assim como você não negligencia a sua academia, os cuidados com a alma, o espírito tem que vir em primeiro lugar. O dia tem que começar na academia do espírito. Amém? Então, constituição. Precisamos ser constituídos do Senhor. Isso implica na nossa alimentação diária para o fortalecimento do nosso homem interior. Na casa de Deus tem filhinhos, tem jovens e tem pais. Não é isso que João diz? Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Aí jovens, vós sois fortes. Vamos ler 1 João 2, a partir do verso 14, para não falar pela metade o verso. Filhinhos, 1 João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Ou seja, a palavra de Deus precisa permanecer em nós, e habite em vós ricamente a palavra. A palavra precisa habitar em nós, porque o Senhor aqui está em meta, em vista, a alimentação espiritual do nosso homem interior.
e negligenciar, vou falar de novo, eu vou repetir esse assunto várias vezes. E esse assunto, quando negligenciado, vai gerar raquitismo espiritual. Você tem força para tudo, para os assuntos do seu corpo. Na academia você levanta peso e já começou com 10 quilos, já está em 30, 50, e daqui a pouco você está exercitando, levantando 100, beleza. Sem nenhum problema, seu corpo está suportando, vá lá. Sua alma, mas o seu espírito também precisa desse exercício na palavra. Carece, é da sua constituição, é o seu alimento, a palavra. Aí hoje em dia, vento de doutrina passando a 3x4, levando um bocado de gente por aí. Só um vento. Se você está sendo fortalecido no espírito, no homem interior, se dedicando à palavra, à doutrina, e você está se dedicando ao Senhor, você está buscando ao Senhor, será que um fisiculturista daquele forte, bombado, um vento desse que passa, leva ele? Não leva, irmão. E esse vento está levando muita gente, porque gente raquítico, fraco, o vento passa, derruba. Quando não passa um redemoinho, leva o vento de doutrina. Cadê aquele irmão, aquela irmã? O irmão passou um negócio aí, falando dos negócios aí, e o irmão, a irmã seguiu lá o negócio e abandonou a comunhão com os irmãos. Como é que está a condição do espírito? Está se fortalecendo, está se nutrindo adequadamente para julgar, para discernir? Opa, que é isso que está aparecendo aí? Isso é um vento de doutrina. Ops, irmãos, vamos tomar cuidado, ó, apareceu um vento de doutrina aí. Não, qualquer coisa que aparece, você está com os irmãos ali, os irmãos estão lhe ajudando, lhe pastoreando, aí vem um vento de doutrina, uma pessoa que aparece lá não sei de onde, você nunca viu na vida, e você já passa a seguir e vai embora. Essas coisas são simples assim? Isso fala de nutrição espiritual. O vento passou e levou. Por quê? Esses assuntos não são fáceis, irmãos. E esses assuntos tem aqui na palavra o tratamento adequado com esse assunto. Então vamos lá. Eu queria ler com os irmãos. Vamos lá para Hebreus. Hebreus, no capítulo 5, para a gente entrar nesse assunto. Meu Deus. Hebreus, eu ia ler só do 11 ao 14, mas eu penso que é interessante nós lermos todo esse capítulo de Hebreus 5, para a gente contextualizar o que está sendo dito aqui. Hebreus 5:1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Veja só, está se falando esses assuntos aqui para aqueles hebreus que haviam se convertidos, e eles conheciam todos esses assuntos aqui. Mas porque eles estavam sendo tardios, como nós iremos ver adiante, de novo o apóstolo tem que citar esses assuntos, mas chamando-lhes a atenção de que esses assuntos são apenas sombra, são apenas tipos. Ele está falando de tipologia, mas eles não conseguiam digerir o assunto, entender que aquelas coisas apontavam para Cristo, porque falta de nutrição espiritual. Assim também Cristo, a si mesmo, verso 5, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne,
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Parece que a turma aqui não estava entendendo esse assunto, que no Antigo Testamento eles tinham um sacerdote que vinha da família de Arão, da tribo de Levi, mas que agora nós temos esse sumo sacerdote. Aí precisa ser escrito isso para esses irmãos aqui hebreus, porque precisavam entender esse assunto, de que já teve uma transição, de que agora templo, sacerdócio, todo esse assunto apontava para uma única pessoa, mas só que eles se tornaram tardios em ouvir. E às vezes não acontece assim conosco? Os anos passam, e às vezes, irmãos e irmãs, que já deveriam estar discipulando, ensinando a outros, eles precisam de novo, de que alguns ensine de novo os rudimentos elementares da fé. Em vez de estar sendo uma mão na roda para ajudar, está trazendo problema no meio da assembleia, porque ainda não consegue digerir alimento sólido. E quando é exposto diante de determinadas verdades, assuntos que já deveria dominar, dá para trás, recua. Mas não porque não queira entender, mas porque a condição espiritual não lhe permite entender do assunto. Porque não digere. A fisiologia do seu espírito ainda é aquela fisiologia que só digere leite. Quando o leite lhe é apresentado, ele digere, ele consegue entender, porque é necessário que haja esse tempo de transição em que se tome leite e que se assimile as vitaminas, tudo que vem naquele leite é necessário para o crescimento. Mas quando exposto a um alimento sólido, não metaboliza aquilo que está ali. Mas esse alimento aqui vai trazer força, vai nutrir para um dia todo, mas a criança não pode. Ela não vai digerir, ela pode dar um troço e de repente até desfalecer, porque você ministrou a ela uma alimentação que não estava para o período dela, e ela pode vir a óbito, ou outras coisas pior, ou sei lá, criar um tipo de doença, alguma coisa incurável, e aí irreversível, e ficar aí com isso até o resto da vida. Não tem crianças que ficam assim, que ficam por causa da subnutrição, tem problemas até o final da vida, até seu período adulto, até quando partir, porque por causa do raquitismo. Aí as suas faculdades humanas não se desenvolvem. E será que, como diz, a primeira é o natural, depois é o espiritual? Será que no reino do espírito as coisas não são assim? Quando nós deveríamos conhecer algumas coisas, nós não conhecemos, nós não aprendemos como deveria aprender, nós não nos tornamos discípulos. Aqui um outro assunto que eu gostaria de chamar a atenção: alguns, pelo tempo, por conta da sua condição, está aprendendo, é um novo convertido, ou tem caminhado há algum tempo, e não aprendeu como deveria se tornar discípulos. E às vezes o tempo passou tanto e essas pessoas não aprenderam o que é ser discípulo. Irmãos, o caminho é muito triste. Pode ser que haja assuntos que sejam irreparáveis na alma de alguns irmãos e irmãs. Oh, irmãos, isso é muito triste. Aqueles que nós contamos para estar conosco do lado das fileiras, para estar nos ajudando, são essenciais na nossa caminhada, mas não aprendeu a ser discípulo, irmãos. Isso é triste. Nós temos visto isso nos nossos dias.
pessoas que não podem ser mais discípulas. Já se prejudicou espiritualmente. Não pode andar com outros, reconhecendo graça e se submeter e aprender junto no corpo. Porque as suas faculdades não foram exercitadas. Quando eu falo isso, não o digo por falta de conhecimento. Porque nós precisamos verificar quais são as nossas intenções em conhecer as Escrituras e os assuntos das Escrituras. Esses assuntos têm nos levado a uma vida devocional profunda, a reconhecer quem nós somos, ou tem nos inchado? Porque o que pode acontecer é que o tempo vai passando, e ao invés de tornar-me discípulo, eu torno-me alguém cheio de conhecimento, que é essencial. Irmãos, eu confesso que eu estive diante do Senhor para ver esse assunto, e confesso muita fraqueza quando eu falo nesse assunto. Há uma obra do inimigo por trás desse assunto também, muito profunda. Porque o assunto do conhecimento bíblico, que é essencial, é necessário, todos nós temos responsabilidades, precisamos conhecer as Escrituras na nossa medida, mas não podemos negligenciar. Mas nós precisamos ser sondados pelo Espírito na nossa motivação. O conhecimento que eu tenho está gerando vida naqueles que estão ao meu redor, que estão entrando em contato, tocando no Cristo que está em mim, ou eles estão percebendo uma motivação impura com aquilo que eu tenho de conhecimento. Vamos adiante no nosso texto. O verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Ou seja, ele vem falando, se nós entendemos bem o texto, está falando aqui de tipologia, de sombras, está falando de sacerdote e tal. Principalmente aqui está falando do Senhor, ele como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Eles não estavam entendendo que naquela altura do campeonato o Senhor Jesus veio, o Senhor Jesus, ele viveu, ele morreu, ele ascendeu, e eles ainda estão titubeando, querendo voltar para o templo, para estar lá oferecendo sacrifício. O sacerdócio deixou de progredir espiritualmente, porque eles se tornaram tardios em ouvir que eles tinham esse sumo sacerdote. Mas para apreender, para perceber, para tocar nessa realidade, só no homem interior, para perceber que eles tinham esse sumo sacerdote que adentrou aos céus de uma vez por todas. Por isso que o livro de Hebreus vai falando e fazendo essa comparação, e vai trazendo de volta aqueles assuntos lá do passado, para lembrar eles que agora nós estamos na realidade do Novo Testamento. Nós agora já temos esses sumos sacerdotes. Esse sumo sacerdote não precisa-se mais para o templo oferecer sacrifício, não precisa de um serviço de um sumo sacerdote paramentado, de um filho de Arão. Não, agora nós temos esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está aí, ele está sentado à destra da majestade, mas precisa que o Espírito seja exercitado nas suas faculdades para poder apreender, para poder se beneficiar no Espírito, para ter essa realidade de que esse sumo sacerdote está lá assentado, mas que também está no Espírito. Embora aquele templo naquela época ainda tivesse lá erguido, era apenas uma sombra, mas eles eram tardios em ouvir. Eles ainda eram crianças e não estavam se alimentando do alimento sólido. As faculdades espirituais exercitadas, sabendo com clareza que nós estamos aqui, Ele está entre nós, Ele está em nosso espírito, mas também Ele foi assunto, Ele está sentado da destra da majestade. Mas essas coisas só podem ser apreendidas, só podem ser
experimentadas no homem interior. Mas como está a condição do nosso homem interior hoje, de cada um de nós? Essas coisas estão claras para nós? Nós desfrutamos dessas coisas no nosso espírito? Ou está apenas no que nós ouvimos, no que nós lemos, e não foi transportada ainda? Eu não conheço esse assunto no espírito, com prontidão. Então, continuando. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto, não que elas sejam difíceis de explicar, porque elas sejam elas em si difíceis de explicar, mas o difícil é em contrapartida a condição daqueles irmãos ali. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. E quantos de nós temos nos tornado tardios em ouvir algumas coisas que o Senhor quer falar conosco nas Escrituras? Coisas que nós já deveríamos pelo tempo ser mestre e estar ensinando a outros. Nós precisamos de novo de sermos lembrados dessas coisas. Por quê? Por causa da nossa nutrição espiritual. Porque o homem interior está fraco, debilitado, amíngua. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então, esses irmãos, essas irmãs, a quem foi destinada essa carta ali, estava sofrendo esse problema aqui. Precisavam, pelo tempo que passou, já ter feito a transição da infância espiritual para o período de perfeito, adultos. O texto fala perfeitos, adultos. Ou seja, já está recebendo o alimento sólido e está digerindo ele. Digerindo, se constituindo de alimento sólido. Para assumir responsabilidades. Mas não é o caso aqui. E muitas vezes não é a nossa situação. Nós precisamos urgentemente estar aos pés do Senhor. Que às vezes nós temos visto tantas coisas, tantas necessidades, fazer isso, fazer aquilo, e o povo vai para lá e vai para cá, e mexe, e vira, um monte de movimentação. Mas o homem interior, somente na pele e osso. Tantas coisas, vai para ali, vai para acolá, vamos fazer isso, e vai, faz voto, e que isso, e de poder espiritual, isso e aquilo, e roda, vira e mexe. Mas o homem interior continua raquítico. Ele não está recebendo os nutrientes necessários, as vitaminas, os aminoácidos, essa coisa toda da academia aí que a turma já sabe. Aminoácido, não sei o que, proteína, tudo isso o homem interior necessita. E tudo isso está aqui, na palavra. E nós precisamos dessa academia todos os dias. Precisamos nutrir o nosso homem interior. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Aí eu lembro, na nossa jornada, graças a Deus pela misericórdia do Senhor, que sempre esteve conosco, nos ajudou. Irmão, não é a hora de você ler o Homem Espiritual, volume 1, 2, 3. Não é, pelo menos eu aprendi assim. Irmão, essa literatura não é para você agora não. Dá um tempinho. Então vamos dedicar mais tempo à palavra. Vamos ler, vamos revigorar, vamos fazer uma academia para o homem interior. Vamos nos movimentar no momento certo.
e você vai submetendo e o Espírito Santo vai lhe indicando no momento certo, que ele percebe. O seu homem interior quer se alimentar. Está na hora de ler o Homem Espiritual, volume 1, 2 e 3, depois aquele outro e tal. Porque a gente já viu de pessoas, crianças espirituais, lendo o Homem Espiritual, volume 1, 2, 3. Gente que deu problema estomacal, gente que deu problema espiritual, gente que deu problema mental. Não digere, irmãos. Não digere. Ou nós aprendemos a ser discípulo, ou nós vamos ter problemas espirituais sérios. Às vezes assuntos que talvez só quando a pessoa partir, ou quando o Senhor vier, que sair desse corpo, vai resolver o assunto. Porque queriam digerir alimento sólido quando não podiam. Vamos aprender uns com os outros. Puxa, mas eu não entendo nada que aquele irmão lá está falando. Eu entendi esse assunto aqui. Ótimo, você entendeu o que você dá para você digerir. O que deu, o que foi, que colocou um leitinho lá, você recebe. Mas o que é alimento sólido, eu não entendo nada que aquele irmão lá está falando. Por quê? Ele está lhe oferecendo um alimento sólido. E você não tem capacidade de digerir. Irmão, vamos entender as coisas. Às vezes a pessoa se converte. Ela já tem uma idade mais avançada, ela está com uns 40 anos, ela se converte aos 40, aos 30, aos 50, sei lá. Mas nos primeiros anos ela é bebê. Precisa tomar leite. Pode ter um intelecto maior que tenha no mundo, mas é criança, isso aí não entra em voga. Vai entender uma coisa aqui, ali, acolá, mas o assunto é de digerir. Não é assunto aqui, ó. Embora precisamos nos aplicar, precisamos. Por que eles, puxa, e às vezes alguns nutrem o desejo de, mas eu queria ler a Bíblia como aquele irmão. Você viu como ele abre o texto? Ele abre o texto e explana, irmão. Ele abre o texto e explana. E outros irmãos que façam assim, porque aquele assunto está sendo constituído, ele está se alimentando daquele assunto. Entende pelo Espírito. Mas eu não entendo, eu queria como ele. Você vai entender como ele. Mas alguma coisa daquele assunto que ele está falando, você entende. Porque é do seu nível. Isso aqui é uma coisa que nenhum de nós pode mudar. Precisamos entender essas coisas. Porque senão o moço se converte aí ele passa nas nossas casas, olha lá, vê as bibliotecas e olha, rapaz, olha, e esse livro aqui, mãe, pai, daqui a pouco ele tira uma foto lá, daqui a pouco ele está com uma igual em casa. É bom fazer isso, mas seja discípulo para ler aqueles livros que você comprou, você tem condição, no momento certo. Senão você vai ter uma congestão espiritual. Ou aprende a ser discípulo, ou vai danificar o sistema digestivo para o resto da vida. Daqui a pouco não, esse negócio aí, ele teve problema lá 20 anos atrás com o homem espiritual. Hoje ele não quer nem ver mais o homem espiritual, mas deveria já estar lendo e entendendo aqueles assuntos. Mas ficou traumatizado porque leu no momento que não deveria. E assim é muitos outros assuntos, irmãos. Tem que aprender a ser discípulo, irmão, pelo amor de Deus. Ou nós aprendemos a ser discípulos, ou seremos inúteis para discipular outros. Ou a gente acha que a gente vai superar isso. Não, irmão. Ou a gente volta, se arrepende, se humilha diante do Senhor, ou nós não iremos ser úteis naquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos, irmão, nesses dias, talvez os anos já se passaram, nós avançamos um monte de ano, mas esse espírito de discípulo não pode nos abandonar. Nós precisamos estar aprendendo o tempo todo, irmãos. O tempo todo, irmão. Às vezes o tempo passa, a gente tem 10, 20, 30, 40 anos na fé, e às vezes a gente não se dá a se lançar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, esse assunto aqui eu já ouvi, eu já falei, mas o Espírito Santo no meu interior está me tornando claro que eu não entendi. Eu quero aprender esse assunto aos teus pés. Irmãos, falta muito disso nos nossos dias. Senhor, eu não entendo esse assunto aqui.
eu não entendo e eu não vou sair daqui enquanto eu não entender pelo Espírito, por revelação, isso que o Senhor está me dizendo na palavra. Ah, mas eu já tenho 30 anos caminhando, eu tenho 40 anos, e aí? Falta-nos o coração de discípulo? Ou nós aprendemos a ser discípulos, ou nós não seremos úteis naquilo que Deus tem para cada um de nós exercer como ministério na casa do Senhor. Ou a gente está pensando que o Senhor vai deixar passar esses assuntos aí, ficar os assuntos como nós às vezes tratando na superfície dele, exteriormente, ou aquele irmão, aquela irmã, mas o Senhor conhece-nos no interior. O Senhor dá testemunho somente do aquilo que é dele. O que não é dele, ele não dá testemunho, não. Por mais que exteriormente pareçamos qualquer coisa, mas aqueles que habitam no Santo dos Santos sabem, discernem as coisas. Deixa eu ver aqui o horário. Meu horário terminou de acabar. Bom, eu penso que nós paramos no versículo 12. Muito bem. Então amanhã, com a graça do Senhor, vamos continuar nesse versículo 13 em diante, que já dei algumas indicações desse assunto, mas nós iremos ir com mais profundidade para falarmos especificamente desse versículo 14 de Hebreus 5. E que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, continue nos concedendo graça e unção para falar nesse assunto, para que possamos ter essa oração diariamente. Senhor, ensina-me a ter pelo hábito os meus sentidos espirituais exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esse tempo. Glorifica o nome do teu Filho. Leva-nos a ti mesmo. Ajuda-nos a considerar essa palavra que aqui foi colocada, aquela palavra que o nosso irmão Leno também colocou. Bendito seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido, e continua nos conduzindo a ti mesmo nesses dias aqui, e nos surpreenda com a tua graça, Senhor, em nome de Jesus.